Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Bom, esta foi a primeira igreja fundada, que era a primeira local onde os cristãos então se reuniam para pregar e testemunhar o evangelho. Eram feitos cultos nas casas, Isso você pode conferir agora, aqui nós vamos ler no versículo de número 3. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Bom, somente os romanos eles tinham autoridade sobre a vida e a morte de alguém. O sinédrio, para quem Paulo prestava seus serviços, podiam apenas aprisionar e castigar até a beira da morte, mas não poderiam matar. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até ao maior, dizendo: "Este é o grande poder de Deus." E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: "Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Mas disse-lhe Pedro: "O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade." Respondendo, porém, Simão disse: "Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim." Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: "Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta." E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Observe como Filipe foi obediente a ponto de sair de um maravilhoso avivamento e de uma cidade com todo o conforto para ir então ao deserto e pregar para uma única só pessoa, Infelizmente, nós vemos nos dias de hoje que pregadores às vezes querem escolher, se não for uma igreja grande, com tantos membros, eles já não querem estar pregando ou simplesmente trocam, Já aconteceu muitas vezes aqui também na nossa igreja, de a gente ter acertado já a tal data com o pregador e depois ver que ele simplesmente não apareceu e ele estava pregando numa igreja maior. Infelizmente, isso acontece nos dias de hoje, mas glória a Deus pela vida de Filipe, que ele saiu de toda uma estrutura, de todo um lugar de avivamento, de conforto, para ir ao deserto e pregar para uma só pessoa, sabendo e entendendo que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E disse o Espírito a Filipe: "Chega-te e ajunta-te a esse carro."
E, correndo Filipe, ouvia que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Bom, encerramos este capítulo então, desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, teu ministério, em nome de Jesus.